Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vupt, subiu pro céu da alerta. Sabe, geralmente quando a gente pensa na história da civilização, a tendência é imaginar uma linha do tempo super contínua, tipo quase natural, né? Como se fosse um prédio sendo construído, camada por camada, tijolo por tijolo. Uhum, é a visão mais confortável, com certeza. Pois é, mas e se, ao invés de uma construção orgânica, a nossa história se parecesse mais com uma cena de crime meticulosamente limpa? Nossa, Como se, em algum momento, um grupo muito específico de pessoas tivesse entrado, apagado as digitais, trocado os móveis de lugar e reescrevido completamente o testamento, deixando para quem vive hoje só a versão da história que, adivinha, mantinha esse grupo no poder. é uma imagem brutal, viu? Mas, assim, estruturalmente, ela é muito precisa quando a gente analisa a formação das nossas bases culturais e principalmente religiosas. Sim, exato. Porque existe essa tendência, como você falou, confortável, de acreditar que as estruturas de poder, os dogmas, os papéis de gênero evoluíram de forma natural, quase que darwiniana, né? Mas a história documental mostra que essa evolução foi, na verdade, um processo bem profundo de edição e de censura pesada. E é exatamente essa engenharia invisível que a gente vai investigar no nosso mergulho profundo de hoje. A missão é desvendar uma tese fascinante estruturada pelo pesquisador e escritor Jorge Guerra Pires. Ah, o perfil dele é interessantíssimo. Muito. Ele é um PhD com uma trajetória assim bem singular. Tem doutorado em bioinformática, com passagens por instituições super rigorosas tipo USP e Fiocruz, e hoje ele é um pesquisador independente que pega essa mesma mentalidade analítica de exatas e aplica para dissecar a história, a política, a filosofia. Oferece uma lente bem única, porque quando a pessoa treina a mente para procurar padrões em sistemas biológicos complexos, inevitavelmente ela começa a enxergar os padrões de controle e sobrevivência dentro das estruturas dogmáticas também, né? Uhum. E o mais legal é que a gente não precisa ir para uma academia para ter acesso a isso hoje. As análises do Jorge estão compiladas em livros que dão uma virada de chave na cabeça da gente. Com certeza. Ele publicou Giblia, A Fábrica de Absurdos, a história de Jesus sobre uma lente ateísta, que está na Amazon. E agora está lançando O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico, que é o livro 2 dessa série, Mente Ateísta. E vale destacar a facilidade de achar esses materiais hoje em dia, né? Nossa, sim. O Gibíblia, por exemplo, tem impresso com a entrega Prime gratuita na Amazon, problema nenhum de burocracia, e o Kindle é imediato. O pessoal lê no aplicativo do celular mesmo em qualquer lugar. Mas a dica de ouro para quem nos ouve é o formato audiolivro. Ah, os audiolivros são uma mão na roda. Demais. Estão disponíveis no Google Play e no Google Books. Para mim, ouvir livros foi uma revolução de produtividade. Você baixa no smartphone e a dica é: ouve enquanto caminha, enquanto lava roupa, enquanto faz o jantar. Não precisa nem de internet depois de baixar. A ironia moderna é fascinante, né? Porque a gente vai discutir daqui a pouco séculos de supressão de conhecimento, épocas em que acessar um livro era literalmente risco de vida. Pode crer. E hoje a nossa maior barreira não é física, é o tempo. E o audiolivro quebra exatamente isso. Mas antes da gente mergulhar no ensaio, eu preciso fazer um parênteses importante aqui. Manda ver. Para todo mundo que acompanha a gente, é crucial alinhar as expectativas. As fontes que nós vamos analisar hoje tocam em temas, digamos, sensíveis. Política, dogmas da igreja, ecos de nacionalismo cristão. Assuntos espinhosos, né? Muito. Então eu quero deixar absolutamente claro que o nosso programa não está tomando partido político ou religioso. A nossa função aqui é puramente relatar e analisar, de forma totalmente imparcial,
as teses históricas, teológicas e sociológicas que estão no material do autor, tá? Perfeito, o aviso está dado. Beleza, vamos desvendar isso então. Vamos lá. O foco central hoje é o ensaio O Silêncio das Deusas, o apagamento do feminino sagrado de Nicéia ao dogma. E cara, a tese central já chega derrubando a porta. Ela diz que o apagamento das mulheres no cristianismo e a criação do patriarcado não foram acidentes sociológicos. Foi limpeza mesmo. Engenharia ativa. É um choque de realidade. Pois é, porque as fontes mostram que o patriarcado não é uma regra do universo. Antes do cristianismo oficializado, já existiam várias sociedades matriarcais. O patriarcado precisou ser desenhado. Ele foi empurrado goela abaixo. A analogia que me vem à mente é tipo um rebranding corporativo super agressivo, sabe? Como assim? Tipo quando uma nova gestão assume uma empresa e apaga de propósito os fundadores originais para centralizar o poder e contar uma história nova. Nossa, essa analogia é perfeita. E a mecânica de como eles fizeram esse rebranding é o que a gente tem que olhar com lupa. Como é que se apaga séculos de presença feminina no sagrado? Como, né? Não é só escondendo o texto, é fazendo uma difamação ativa, uma inversão de papéis. O caso de Eva é o primeiro grande exemplo disso. Nos textos gnósticos que foram perdidos, ou melhor, escondidos, como o Evangelho de Eva, ela não tinha nada de pecadora que condenou a humanidade. Era o oposto, né? Ela era a portadora da gnose. Exato. A instrução, o conhecimento. Ela era a figura que quebrava a ignorância. Mas pensa comigo. Se o objetivo de quem está no poder é construir uma estrutura vertical, de hierarquia e obediência, o conhecimento independente é o inimigo número 1. Faz todo sentido. Eles precisavam transformar a busca pelo conhecimento em crime. Isso. E ao demonizar a figura de Eva, a estrutura criminalizou a curiosidade. E de quebra, criou a desculpa perfeita para tirar as mulheres de qualquer posição de liderança. E eles usaram a mesma tática, a mesma difamação com a Maria Madalena. O que é bizarro, porque a narrativa oficial vendeu a Madalena como a prostituta arrependida. Aquela figura de degradação moral que precisava ser salva, né? Isso. Só que aí a gente vai ver os registros históricos, tipo o Evangelho de Maria, e a dinâmica de poder era outra. Ela era a apóstola visionária. Ela entendia a mensagem muito melhor que os homens do grupo, inclusive causando um baita atrito com Pedro. Transformar uma líder intelectual em uma prostituta na narrativa não é errinho de tradução, não. É necessidade política pura. Eles precisavam que a sucessão de poder parecesse exclusivamente masculina, a linhagem de Pedro. Então a Madalena tinha que ser anulada. Sim, mas tem um detalhe nas fontes que eu achei assim muito engenhoso e maldoso ao mesmo tempo. A tática da diluição da identidade. As várias Marias. Isso. E não só isso. Eles começaram a dissolver as mulheres no texto bíblico. A gente lê o tempo todo coisas como a mulher cananeia, a mulher samaritana. Sem o nome próprio. Sem o nome. Raramente a gente sabe o nome delas. Porque tirar o nome próprio de alguém na sociologia funciona como um apagador. Quando você tira o nome, você remove a subjetividade da mulher. Figuras que eram fortes, que tinham agência, viram só um marcador geográfico, uma categoria genérica. Uma massa homogênea, né? Exatamente. Uma massa de seguidoras submissas. Tudo isso serviu para pavimentar o que viria a ser a lei do Estado, que a gente vai ver lá no Concílio de Nicéia. Isso puxa um gancho perfeito. Porque o apagamento das mulheres não foi um evento isolado. Fez parte de um projeto muito maior de apagar o conhecimento independente. Em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, a chave virou de vez. Virou total. A espiritualidade foi burocratizada ali. O texto mostra que o movimento deixou de ser focado na gnose, que é a busca interna, intuição, e passou a exigir a pistis. E a pistis, nesse contexto estatal, não é só fé, é obediência cega, obediência a um comitê do Império Romano. A hierarquia se estabeleceu aí. E para isso funcionar, eles precisavam varrer do mapa qualquer tradição que dissesse que as pessoas podiam acessar o divino sem pedir permissão para um padre. O Evangelho de Tomé, que foi censurado, é um exemplo clássico. E cara, tem uma conexão com o budismo nas fontes que é de explodir a cabeça. A semelhança entre os textos é absurda. Sim. No Evangelho de Tomé, a ideia é que o reino está espalhado pela terra, as pessoas é que não veem, o reino está dentro do indivíduo. Isso bate certinho com o budismo.
O autor cita a ideia do Sutra de Lótus de que a joia já está costurada no nosso próprio manto. Ou seja, você não precisa comprar a joia de ninguém, ela é sua. Exato. E, peraí, a questão dos gestos, os mudras budistas, eu fiquei fascinado com isso. No budismo tem o gesto não temas, o Abhaya Mudra. É uma mão espalmada para frente, é uma coisa horizontal, tipo um convite. Olha, eu perdi o medo, me iluminei, e você também tem a capacidade de fazer o mesmo. É um diálogo entre iguais. Isso, mas no cristianismo de Estado, isso foi trocado pelo quê? Pela bênção vertical. O clero lá em cima, num altar elevado, jogando a graça de cima para baixo. É poder puro. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é genial e terrível. Porque pensa na política da coisa. Um império não pode governar pessoas que encontram Deus dentro delas mesmas. Não tem como controlar, né? Claro que não. Pessoas que não têm medo são ingovernáveis. Então a mensagem do não temas teve que ser silenciada para criar o tema e obedeça. E aí entra a cartada final, que é o pecado original. Nossa, o pecado original como ferramenta de dependência. Total. Se a instituição convence as pessoas de que elas já nascem erradas, com uma falha catastrófica de fábrica, ela cria um cliente vitalício. A pessoa vai passar a vida inteira dependendo da igreja para conseguir perdão. É um modelo de negócios perfeito. Mas aí vem a pergunta. Se as pessoas tinham essa sabedoria ao alcance delas, como é que o sistema conseguiu barrar isso fisicamente? Porque uma hora alguém ia descobrir a joia no manto. A resposta, historicamente, é fogo. Destruição física. A censura bruta. Exatamente. E a gente tem a mania de achar que as fogueiras começaram lá na Idade Média com a Inquisição. Mas a linha do tempo da censura começa muito antes. Os próprios cristãos, apoiados pelo Estado, começaram a perseguir e matar outros grupos cristãos, tipo os donatistas e os priscilianos, logo no início. Uma guerra interna. Sim. E a Fogueira Santa, que queimou bruxas e heréticos mais tarde, não era só zelo de fé. O objetivo era queimar bibliotecas vivas, pessoas que tinham conhecimento empírico, filosofia autônoma. E isso chegou até na filosofia clássica, né? As fontes mostram que filósofos como Aristóteles foram banidos no começo, porque a lógica dele dava autonomia à natureza. Se chovia, era por causa do clima, não porque Deus estava com raiva. Isso diminuía o medo da população. Tirava a alavanca do medo da mão do Estado. Mas espera, a igreja não acabou usando Aristóteles depois? Ah, usou. Mas depois de passar por um filtro muito conveniente. São Tomás de Aquino. Ele mesmo. Ele pegou a lógica de Aristóteles e editou cirurgicamente. Tirou a autonomia da razão humana e manteve só o que servia para validar a autoridade da igreja. Foi uma cooptação intelectual. E o nível de controle deles não era brincadeira. Eu fiquei chocado lendo que o Index Librorum Prohibitorum, a tal da lista oficial de livros proibidos da igreja, só foi abolido recentemente, em 1966. É absurdo pensar nisso, foi outro dia. Galileu, Simone de Beauvoir, tudo literatura censurada até os anos 60. O que mostra bem que a fogueira física só virou uma fogueira burocrática. A estratégia desde Nicéia sempre foi a mesma: impedir que o indivíduo distasse, sabe? Se afastasse do dogma oficial. A diferença é que a ferramenta se adapta com o tempo. O que nos joga direto para os dias de hoje. Porque, beleza, as fogueiras medievais não existem mais. Mas olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Policiais entrando em escolas para remover livros de autores negros, livros sobre diversidade. É a mesma tática de Nicéia operando dentro do nacionalismo cristão moderno. A linha de continuidade é indiscutível. O medo do pensamento crítico continua o mesmo. E cria um cenário grotesco, né? O texto do Jorge traz um dado bizarro. Cerca de 40% da população americana acredita que os dinossauros viveram junto com os humanos nos últimos 10 mil anos. E tem grupos milionários financiando isso, como o Answers in Genesis. Sim, mas o que me trava é: como é possível? A gente vive numa sociedade de alta tecnologia, internet e IA, e a galera acredita em Flintstones literais. Qual é o truque aí? O truque é uma divisão falsa que eles criaram na cabeça das pessoas. Eles dividiram a ciência em duas. Eles aceitam o que eles chamam de ciência operacional,
que é o que faz o celular funcionar, o avião voar. A parte que dá lucro. Isso, mas eles treinam os seguidores para rejeitar a ciência histórica, geologia, evolução, paleontologia. O argumento deles é: ninguém estava lá para ver há milhões de anos, então é só uma crença igual a do livro de Gênesis. Nossa, é muito raso. É raso, mas funciona maravilhosamente bem para eles, porque cria um fenômeno novo: o especialista ignorante. O sujeito pode ser um engenheiro de software brilhante, operando tecnologia de ponta, mas tem o nível crítico de um aldeão medieval sobre a história do mundo. E é aí que entra aquela visão da Hannah Arendt, e vocês debatem nas fontes, né? A banalidade do mal. Perfeito. A Arendt faz uma diferença entre o pensador, o Zone Politon, e o técnico, que é o animal laborans. Animal que só trabalha. Exato. O sistema escolar atual, super influenciado por essas pautas dogmáticas, não quer formar o pensador. Ele não quer formar cidadãos que questionam a moralidade das coisas. Ele quer formar o técnico. Um bando de técnicos anestesiados. O objetivo é manter a galera na inércia, né? Todo mundo exausto, trabalhando sem parar, pagando conta, capaz de operar as máquinas mais complexas do mundo, mas sem um pingo de energia para questionar quem é que manda na máquina. E a inércia da população é a maior vantagem competitiva do sistema. Se as pessoas estão exaustas, elas não questionam a censura dos livros. Elas não questionam as estruturas de poder. Caramba! Amarrando tudo, é uma rede muito bem tecida. Desde o apagamento da Madalena, a queima dos textos gnósticos sobre a luz interior, o índex de livros proibidos, até os policiais banindo livros nas escolas hoje. É a mesma árvore. Tudo conectado. Tudo galho da mesma árvore política. O objetivo final nunca mudou: trocar a curiosidade e o poder interno da gnose pelo controle das massas, usando o medo e agora essa inércia técnica. E o Jorge Guerra Pires deixa uma reflexão muito perturbadora no fim disso tudo. Porque hoje as nossas fogueiras não fazem fumaça, né? Não fazem. Elas são algoritmos que escondem fatos, são leis burocráticas que esvaziam bibliotecas escolares. A história mostra que o conhecimento sempre acha uma fresta, tipo aqueles manuscritos antigos escondidos em potes de barro no deserto. A gnose sempre sobrevive de algum jeito. Sim, mas a grande provocação atual é outra. Numa era em que a gente é até recompensado por ser uma máquina eficiente que não faz perguntas, a questão é: nós vamos perder a nossa liberdade porque os livros foram proibidos pela polícia ou porque a gente simplesmente escolheu o conforto da inércia e parou de ler por conta própria? É um soco no estômago, viu? E é uma reflexão que cada um precisa fazer. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou essa análise histórica e política com a gente. Fica aí o convite para não ceder à inércia, para continuar buscando conhecimento interior e lendo nas entrelinhas da nossa sociedade. Até a próxima! Lá no jardim do Éden, a cobra era esperta. Adão e Eva deram tchau pra coisa certa. Comeram a fruta, a bagunça foi aberta. Inocência, vult, subiu pro céu da alerta. Paradoxo bíblico, essa é a palavra. A lógica sumiu, ninguém mais destrava. Matusalém viveu o que ninguém imaginava. Eva sem umbigo, essa história não se acaba. A mulher de Ló olhou, estátua de sal virou. Mas quem checou o sal ninguém nunca contou. Caim foi pra norte, uma gata ele encontrou. De onde veio esse povo, a cabeça deu nó. Parou! A luz veio primeiro, antes do sol brilhar. Será que usavam lanternas pra se iluminar? Judas traiu, o plano ia terminar. Mas foi pro inferno, sem nenhum ouro aproveitar. O bom moço já sofreu uma dor gigante. Deus disse: eu sou grande e não reclama um instante. Piada final, salvação tá no ar. Céu prometido, mas é o inferno que tá no lugar.